Gente, eu quero começar essa pregação agradecendo aqui o nosso Ministério de Música. Vocês são da paróquia? Nós somos o Ministério Carismas, nós somos o Ministério Carisma. Isso. Nós Muito bom, obrigado, viu? atuamos com o Padre Anderson Acompanho o Guerra, Padre Anderson Guerra. mas nós somos de algumas paróquias aqui. Algumas Nós fomos paróquias. formados por Tem algum algumas trabalho paróquias. já gravado de vocês? Temos algumas coisas na internet, sim, Padre. Ministério Carisma, com K, Com K e S no final. S Carismas. Então procura depois para vocês conhecerem, os meninos são muito bons. Quero agradecer ao Padre Anderson Guerra também, ele não está aqui agora, já vai chegar daqui a pouquinho. Ele, grande amigo da Canção Nova, nos ajuda aqui há muitos anos, somos muito gratos a ele. E eu quero agradecer também no começo dessa pregação, quero colher quem está em casa, nos acompanhando, uma boa tarde também, quem está pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, pelas redes sociais. Quero agradecer ao Padre Francisco Amaral, da Arquidiocese de Cuiabá. Eu estou usando muita coisa que eu li no livro dele, chamado A Hora de Maria, que ele lançou pela editora Canção Nova. Hiper indico, A Hora de Maria, do Padre Francisco Amaral. Gente, quero que você pegue a sua Bíblia agora. Livro do Evangelho de São João, capítulo 2, versículo do 1 até o versículo 11. São João, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 11. Eu quero pedir a sua atenção, a sua concentração, viu? Sei que nós já estamos em casa, todo mundo, muitos se conhecem, mas vamos tentar não conversar, né? Esse é um momento muito importante da palavra de Deus que está sendo proclamada. João capítulo 2 é a passagem famosa, conhecida por muitos, das bodas de Caná. Quem já ouviu essa palavra antes, essa citação? Levanta a mão. Que bom, é linda essa passagem, não é? Eu já ouvi muitas pregações e explicações sobre essa palavra, mas cada vez que eu ouço é diferente. A palavra de Deus é fantástica, né? Já percebeu que tem passagens que às vezes você já leu muitas vezes, mas cada vez tem um gosto diferente, porque você está vivendo momentos diferentes, né? Então a palavra te encontra em circunstâncias diferentes. João capítulo 2, você que está em casa também, nós estamos aqui no Kairos, né? A Nossa Senhora, Kairos Mariano, direto da capital paulista, na Canção Nova em São Paulo. Você é convidado a ler também com o padre, acompanhar, viver bem esse momento. No terceiro dia, atenção gente, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento, e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: o que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, atenção, minha hora ainda não chegou. Versículo 5, sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhe disse: enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todo um homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora. Esse é o princípio dos sinais. Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso desceram a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram por alguns dias. Palavra da salvação. Pode fechar a sua Bíblia. Olha, essa passagem eu vou dizer para ti. Eu sou padre, né? Estudei muitos anos para ser padre, fiz teologia, mas cada vez que eu vou estudar mais essa passagem bíblica, mais coisas eu aprendo, sabe? Do que essa passagem tem a nos dizer. São João, ele foi o último evangelista, o último que escreveu o evangelho. Então veja bem, São João era jovem quando Jesus morreu, então ele viveu bastante. E o evangelho dele era o evangelho mais refletido. Por exemplo, vamos supor que você
convive com uma pessoa e essa pessoa morre, você fica refletindo sobre quem era aquela pessoa, o que ela te ensinou. Se você escrever algo dela 6 dias depois do funeral, não vai ser tão profundo como se você escrevesse 6 anos depois. Porque depois de 6 anos você vai pensar melhor, vai ter passado aquela emoção, né, da perda, aquela dor, aquele desespero. Então, João, ele foi o último a escrever o Evangelho. Então, ele estava mais distante do evento da morte e ressurreição, Páscoa e ressurreição de Jesus. Então, o que ele escreve é muito refletido, é muito profundo. Tanto que São João é chamado na tradição da igreja de águia, né? Porque a águia é a ave que voa mais alto de todas as aves e que tem um olhar, uma visão muito forte, que ela pode olhar para o sol, gente, que não queima a retina como nós, né? É uma ave muito favorecida pela natureza, por Deus. Então João era chamado de águia, por quê? Porque ele via tudo numa visão espiritual, né? De Deus para a terra, de cima para baixo, como a gente costuma dizer. E ele revela detalhes muito importantes. E cada palavra nessa citação tem um detalhe, tem um sentido por trás. Por exemplo, a citação começou dizendo, no terceiro dia. Por que São João tinha que dizer no terceiro dia, né? Por exemplo, eu preciso fazer um post assim, olha, hoje é o 19º dia de outubro, falta 11 dias para o final de outubro, 2024 é 2 anos depois de 2020. Preciso fazer um post na internet com esse monte de detalhe? Claro que não, vai ser enfadonho, né? Mas por que João escreveu no terceiro dia? Você sabia que no terceiro dia, para o judeu ali entendeu. Existia uma profecia no livro do profeta Joel que falava do terceiro dia, no qual viria o Messias. O terceiro dia era o dia da vinda do Messias e era o dia do julgamento. Então João já está dizendo aqui, ó, o momento do Messias, o tempo do Messias se cumpriu. Jesus é o Messias, ele é o Salvador. É um detalhe, você está vendo que profundo? A Bíblia é muito profunda. Depois João continua. Havia um casamento em Caná na Galileia e Jesus estava lá. Você viu que interessante? Jesus quis fazer o primeiro milagre dele num casamento. Não podia ser numa festa, não podia ser num jogo de futebol, nem tinha sido inventado o futebol, né? Mas eu acho que se tivesse sido inventado, Jesus jogaria. Eu acho que Jesus seria lateral direito, eu tenho minha desconfiança, sabe? Jesus poderia ter feito, sei lá, num jogo da época, numa dança, num festival. Porque os judeus, gente, quem conhece a cultura judaica, eles têm muitas festas que são muito importantes ao longo do ano, né? A festa da propiciação, o Hanukkah, outras festas com nome hebraico que eu não vou lembrar todos. Mas Jesus escolheu um casamento. E João disse que Jesus não fez só um milagre, tá? Porque, como eu disse, a Bíblia é muito profunda. E João, se você pegar o texto original do grego e depois o que foi traduzido para o latim no século IV, você vai perceber o seguinte, que João ele fala de milagre e ele fala de sinal. Você sabe qual a diferença entre um milagre e um sinal? Olha para quem está do seu lado, pergunta, você sabe qual a diferença? Pela cara de paisagem que eu já vi todo mundo fazendo aqui, eu já sei que entendi que ninguém sabe. Mas eu aprendi há pouco tempo também. Qual é a diferença entre um milagre e um sinal? Milagre era uma obra que Jesus fazia portentosa, tá? Vamos supor, curar o cego, curar o surdo, curar o mudo falar. Mas era uma ação que tinha um fim em si mesmo. Ou seja, o surdo foi curado, começou a ouvir, acabou. Agora o sinal, olha a diferença, presta atenção, isso é profundo. O sinal era algo que Jesus fazia, mas que tinha um sentido que continuava, um ensinamento que continuava. Então as bodas de Caná não foi só transformar água em vinho. É um ensinamento que vem acompanhado do milagre, mas que é um sinal, que vai continuar ensinando os discípulos de todo mundo ali. E Jesus ele fez na Bíblia, nos evangelhos, 7 sinais. O último foi a ressurreição de Lázaro, que são coisas que mudaram o curso da história ali. Não era só uma coisa circunstancial, era um sinal que mostrava, que provava que ele era o Messias, o enviado de Deus, porque existiam profecias no Antigo Testamento que diziam, quem fizer isso aqui é o Messias, é o enviado. Então ele estava cumprindo essas profecias. Então Jesus, ele fez esse sinal num casamento. Por quê? Para mostrar que a família é importante, para mostrar que a união entre nós, sabe, na família é muito importante. Ai, padre, mas eu estou divorciado. Ah, padre, eu não casei. Mas, criatura, só tem família. Então, seu irmão é o que seu? Não é família? Sua nora, seu filho, são família.
são membros da sua família. E a gente tem que prezar pela família, gente, porque a coisa que mais o diabo quer destruir é a família, como eu li cedo. O relato da irmã Lúcia, a última ofensiva do inferno será contra a família e contra a vida. Contra a família a gente vê a dissolução, a destruição da família, e contra a vida, quanto ao aborto, as pessoas achando matar o próprio filho na barriga normal, não é? Eu sei que tem muitos atenuantes e agravantes, mas nada justifica o assassinato de um ser humano indefeso. A igreja nunca vai ser a favor disso, nunca. E se você tem dúvida, estude, leia o catecismo antes de levantar qualquer bandeira. Você vai ver que, gente, é uma coisa lógica, né? Eu sei que existem muitas situações, né? As pessoas que defendem, esse dia eu conversei com uma pessoa que defendia muito o aborto. Eu falei para ela no final: nossa, sorte que a tua mãe não pensava como você, né? Senão ela teria te matado, você não estaria aqui para falar essas bobeiras que você está me falando, né? Todo mundo que defende o aborto nasceu, né? Você já parou para pensar? Eu nunca vi alguém que não nasceu defender o aborto, né? Teve o direito de nascer. Talvez a família dele não era perfeita, talvez a circunstância não era perfeita, né? Mas enfim, Jesus fez o milagre no casamento. E ali a gente vê a ação de Nossa Senhora, gente. A ação de Nossa Senhora. Aquilo que estava escrito no Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria Grignon de Montfort, a hora de Maria, né? A era de Maria. Por quê? Porque acabou o vinho. E olha, eu vou te dizer uma coisa que, como eu disse, essa passagem é profunda, não é rasa como a gente percebe lendo uma primeira vez. Você pode achar: ah, padre, acabou o vinho, que bom, aqueles cachaceiros vão embora, né? Acaba o casamento mais cedo, né? Os dois já vão para a lua de mel, né? E já vão viver o que tem que viver. Não, você não entendeu. A festa na época de Jesus durava 7 dias e 7 noites, né? Depois diz que brasileiro é festeiro, né? E você sabia que as pessoas vinham de longe, gente, de caravana, andavam 40 dias a pé para chegar, às vezes, dependendo, morasse em outro lugar, né? Tinha judeus na Etiópia, no Egito, naquela época. Então, o vinho, na Bíblia, vinho é sinônimo de alegria. Então, acabar o vinho numa cerimônia de casamento era uma humilhação para o casal, era um sinal de que esse casal não teria alegria, era muito ruim. E você sabia que o casal, existiam leis na época, eu estava estudando isso há pouco tempo, que o casal que não provesse aquilo que é esperado numa festa de casamento poderia ser processado, na lei deles, claro. Imagina, o cara vai na tua festa, você não dá vinho e te processa. Ou seja, eles iam começar o casamento como uma falha, como assim, um fracasso, frustrados. Porque a cultura deles era diferente da gente. A gente tem que entender, né? São 2000 anos atrás. Então não era um probleminha, gente, era um problemão. E sempre tem o espírito de porco, né, que fica olhando, a festa tá boa, mas está faltando vinho. A festa tá boa, mas aquela sobremesa ali é feia, né? O cara vai, leva a sobremesa embora, fala mal de tudo, só vai para reparar, né? Claro que ninguém é assim, tem ninguém assim aqui, né? Você conhece algum vizinho mala, vai na sua casa na hora do almoço, come sua comida sem ser convidado, leva como é que fala? Leva a sobremesa e não devolve a vasilha depois. Sempre tem alguém assim. Mas não era uma coisa circunstancial, gente, era sério. Então, você vê a sensibilidade de Nossa Senhora, né? Porque o que acontece? E também eu quero fazer um louvor aqui às mulheres, né? As mulheres que se deixam viver, deixam de fato a sua feminilidade, segundo o que Deus criou, vir à tona, né? Porque você vê a sensibilidade de uma mulher, né? Porque Maria, como mãe, como mulher, como alguém que casou, ela percebeu. Os discípulos de Jesus estavam em outra dimensão, né? Estavam nem aí, estavam dançando, acabou vinho, casamento, onde que tem o casamento? Você está no casamento, rapaz, né? Tem gente que é assim, né? Que é tão voado, né? Você percebeu? E nós homens, eu confesso, com raras exceções, nós somos mais desligados de algumas coisas assim. É a natureza, o psiquismo masculino funciona diferente. Não é melhor nem pior, é diferente, né? Então, Maria percebeu, como uma mulher atenta, uma mãe atenta, né? Eu lembro quando eu ia, por exemplo, muitas vezes, antigamente, eu ia na casa do Padre Jonas, fazer uma visita e tal. Chegava lá, eu começava a conversar com o Padre Jonas, conversar com o Eto, né? E a Luzia Santiago, que é a nossa cofundadora da Canção Nova, eu chegava, a primeira coisa que ela falava: você já comeu? Né? Ela via assim, o tamanhozinho do bebê chegando lá, né? 2 metros de altura, com o pezinho 45, 46. Ela falava: esse cara deve estar com fome. E ela sempre acertava, diz que ela via no meu olho, né? Falava: esse cara, ou ele vive com fome, ou ele está com cara de fome. As duas coisas, né? Aí ela sempre trazia um pedacinho de bolo, sabe? Um suco, uma coisa simples. Mas é bonito ver, claro, a Luzia era uma mulher mais velha, tinha idade para ser a minha mãe ali, né? Talvez uma menina mais nova é mais voada, não as que estão aqui, claro, as que estão em outros países, né? Mas é bonito ver a sensibilidade da mulher, né? Vocês têm a mulher que se deixa de fato a sua sensibilidade feminina, segundo o que Deus criou via tona. Eu escrevi isso no livro A Cura da Alma Feminina. É muito bonito. Então Maria, como mulher, como mãe, percebeu.
Tem gente que não percebe, você percebeu? Você já se atentou disso? Tem pessoas que você está morrendo do lado da pessoa, a pessoa não consegue ver nada além do seu umbigo, né? Não consegue ver nada além de si mesma, você está sofrendo. Ontem eu falava no Sorrindo para a Vida, de muitos filhos egoístas. Às vezes a mãe serviu o filho, a filha, a vida inteira. Só que quando chega o momento que a mãe está com 80 anos, 70, o filho tem que virar a chave. Entender, agora não é mais momento da minha mãe me servir, agora é hora de eu servir a minha mãe, de eu cuidar da minha mãe, de eu não ficar exigindo dela como quando eu era adolescente, né? Tem pessoas que não têm empatia, não se colocam no lugar do outro. Mas Nossa Senhora, olha que coisa linda, ela era uma mulher atenta e uma mãe boa. Nossa Senhora é uma mãe boa na sua vida. Você que está aqui, você que está em casa nos acompanhando. Por quê? Porque Nossa Senhora, ela vê aonde falta a alegria, né? Porque eu disse, vinho é alegria. Nossa Senhora, ela vê aonde falta a alegria. E São Luís Maria Grignon de Montfort dizia que o reinado de Maria é o reinado da misericórdia. Deus confiou a ela a misericórdia, confiou ao Filho a justiça no dia do julgamento particular e final, mas confiou a Nossa Senhora a misericórdia. Então Nossa Senhora vai lá na tua vida, ela vê, nossa, está faltando vinho na casa do fulano. Como é que é seu nome? Fala bem alto para o padre ouvir. Tá. Fala bem alto para acordar quem está dormindo, isso mesmo, obrigado. Que eu estou vendo umas pessoas que estão, né? De olho, hein? De olho. Mas enfim, Nossa Senhora vê o seu coração. Você, seu nome que você acabou de dizer, Nossa Senhora ouve o clamor do seu coração, que você às vezes não sabe nem formular com palavras, né, verbalmente. Ela vê o que está faltando. E olha a sensibilidade. Ela sabe que ela não é deusa. Porque se Nossa Senhora se achasse deusa, ela falava, não, vem cá, eu vou resolver esse negócio. Não, ela falou, gente, ali ó, fazei o que ele vos disser. E do que Jesus chamou ela? Mulher, é o que eu falei hoje cedo. É um título também, né, de Nossa Senhora. A mulher esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3,15, que eu li hoje cedo. Mulher, minha hora ainda não chegou. Mas Nossa Senhora, como uma boa mãe, né, eu acho bonito isso. Jesus deu uma desculpa, né, que nem quando eu era adolescente, minha mãe, filho, vai lavar a louça. Ah, mãe, eu estou cansado. Então, vai lá, já me empurrava, já ligava a torneira e já saía, né. Ou seja, o que eu faria? Lavava a louça. Nossa Senhora, como uma boa mãe, falou, filho, ele falou, mãe, minha hora ainda não chegou. Ela nem, vai lá, vem cá, faz o que ele mandar aí, gente. Como uma boa mãe, né? Por quê? Porque ela conhecia o coração do seu filho. Não é que ela estava obrigando Jesus. Ela sabia que Jesus era bom, que Jesus era Deus. Então ela disse, fazei o que ele vos disser. E aí começa a dinâmica do milagre. Eles trouxeram 6 grandes talhas de água. Inclusive tem uma grande amiga, Mariazinha, jantei com ela ontem, que escreveu um livro chamado Talhas Vazias, muito bonito. Estou louco para ler, está para sair esse livro. Um abraço, Mariazinha, se estiver acompanhando. Mas o que é uma talha? Você sabe o que é uma talha? Tem balde na sua casa? Sim ou não? Quem que já pegou o balde? Não, essas mulheres aqui não fazem essas coisas, né? Essas mulheres aqui não limpam banheiro nem nada do gênero. Mas os mortais que limpam banheiro, às vezes você pega o balde, né? Para jogar no banheiro, para jogar na casa. Esses dias que eu estava lá de licença cuidando dos meus pais, eu peguei várias vezes balde para ajudar minha mãe. Uma coisa ou outra. Depois, mesmo quando a mulher ia limpar lá a casa da minha mãe, suja, né? E eu estava ajudando. Mas um balde às vezes pesa quando é cheio de água. Sim ou não? Gente, mas a talha, você não tem noção. É o peso de 200 baldes. Era um negócio de pedra, era uma superfície, desculpa, era como se fosse um balde grande de pedra, que era colocada água para a purificação dos judeus, que é lavar as mãos, lavar o corpo antes de comer, lavar na hora das purificações rituais, né, do templo que eles tinham que fazer. Então Jesus falou, o que eu faço agora? Minha mãe me colocou numa enrascada, eu vou ter que resolver. Nossa Senhora é assim, né? Ela vai lá e fala, olha, meu filho, na vida do fulano está faltando isso. Meu filho, na vida dela, o senhor está vendo o sofrimento que ela está? Meu filho, ajuda. E muitas vezes também Nossa Senhora, por misericórdia, vai diante do filho e fala, filho, manda uma cruz para aquele filho, para aquela pessoa. Por quê? Porque Deus prefere a sua desassossego momentâneo, Ele prefere que você carregue uma cruz agora e vá para o céu, do que você ter uma alegria agora e ir para o inferno e perder a salvação. Então às vezes Deus permite um sofrimento. Você que está aqui, você que está em casa, talvez você está vivendo um sofrimento. Uma doença que te purificou. Ainda há pouco eu conversava com uma pessoa que passou por uma doença, né? Como a minha família, eu tive pessoas na minha família. Um término de um relacionamento, que você postou todas as suas fichas, não deu certo. As frustrações, né? Às vezes Deus permite pelas mãos de Maria para nos purificar, para nos colocar no caminho certo. Porque, gente, a gente precisa ser purificado.
a gente precisa corrigindo a rota. Eu digo para vocês, eu sou padre, mas eu percebo que pelas mãos de Maria, Deus foi corrigindo a rota do meu sacerdócio muitas vezes. Às vezes até com reta intenção, mas no começo do meu ministério, às vezes eu tomei muitas vezes caminhos que não eram bons. E que Deus vai corrigindo com paciência. Aí Ele permite uma doença, aí Ele permite um transtorno de ansiedade, aí Ele permite uma depressão, aí Ele permite que você lide com as consequências dos seus pecados, porque Deus não manda coisa ruim. Ele permite às vezes que algumas provações aconteçam, mas em algumas vezes, presta atenção, Deus permite que as consequências das suas más escolhas venham sobre você. Que as consequências das minhas más escolhas venham sobre mim. Porque muitas vezes a gente está errando, a gente está pecando, e Deus está nos blindando. Chega uma hora que Ele fala, tá bom, você quer assim? Então vai. Aí vem a consequência do que você escolheu de ruim. Porque muitos dos nossos sofrimentos, me perdoe a sinceridade, eles foram causados pela gente mesmo, por nós mesmos. Por escolhas irrefletidas, por carência. Então Nossa Senhora está diante de Jesus pedindo, Senhor, alivia. E em outros momentos Jesus permite sim, pesa a mão, para que essa pessoa seja salva. Porque, gente, o que adianta você viver bem um cristianismo fake e ir para o inferno? Nossa Senhora quer te levar para o céu. E bendito o sofrimento que nos purifica, nos faz menos fúteis, menos materialistas, menos orgulhosos. Às vezes nós somos tão orgulhosos. Me perdoe, nos sentimos a última bolacha do pacote, nos sentimos muito importantes. E desprezamos os outros, e olhamos os outros como se eles fossem menores. E nos achamos grande coisa. Aí Nossa Senhora até pede ao Senhor, Senhor, permita que essa provação venha. Mas ela não te abandona. Ela carrega a cruz, ela está do seu lado com você, ela te ajuda a carregar essa cruz. Ela está do seu lado. Mas a gente precisa entender que ela é uma mãe atenta aos detalhes. É tão bonito estar com uma pessoa atenta aos detalhes. Esses dias eu tenho um amigo barbeiro que é muito querido. E ele é muito atento aos detalhes. Imagina um barbeiro que não seja atento aos detalhes, né, gente? Vai cortar a sobrancelha do outro no meio, né? Ou vai deixar a barba assim e a outra para cima. Eu falei, você está na profissão certa, né? Claro, se fosse outra profissão que exigisse uma coisa de mais explosão, né? Não tem profissões que não dá para um servente de pedreiro ser muito detalhista. Ele tem que fazer o negócio acontecer, né? Mas um barbeiro, ele tem que ser detalhista. E Nossa Senhora, ela é uma mãe atenta aos detalhes da sua vida. O vinho que está faltando, a dor do seu coração, o medo, ela está aí para te ajudar. Mas veja bem, Nossa Senhora sempre nos leva no caminho da conversão, no caminho do céu, para de fato agradarmos a Deus. Às vezes você não percebe, mas a intenção do seu coração lá no fundo não é pura, não está reta ainda. Então Nossa Senhora, ela pede ao Senhor que certas provações te visitem para retificar a intenção do seu coração, o desejo do seu coração. Porque veja bem, Deus não se prende só nos resultados que a gente tem, Ele olha para as intenções do nosso coração. Nós temos reta intenção em tudo. Continuando, sua mãe disse aos serventes, fazia o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedras, cada uma de 3 medidas. Esses serventes, encheram as talhas de pedra, pegaram aquele peso daquela talha de pedra pesada e levaram até Jesus. E Jesus fez o quê? Jesus fez o milagre, transformou a água em vinho e de fato salvou a reputação daquele casal, salvou aquela família, salvou aquela festa. Mas você já parou para pensar que sempre quando a gente lê uma passagem bíblica, nós temos que nos colocar dentro dessa passagem bíblica? Quais são os personagens presentes nessa passagem bíblica? Você já parou para pensar? Olha só, quem que é o primeiro personagem maior ali? Jesus, sim ou não? E depois? Maria. E depois? Os noivos, né, que estavam perdidos ali, tadinhos, sem vinho. E depois? Quem? Não é o povo que estava lá serrando o vinho deles, não, são os serventes. São os serventes. Os serventes têm um papel importante. Os discípulos distraídos estavam lá dançando e comendo, nem prestaram atenção no que estava faltando. Então, veja bem, gente, para um milagre acontecer, existe toda uma dinâmica. Você percebeu quantas pessoas tiveram que se mover, fazer algo, estar no lugar certo, na hora certa, para o milagre acontecer? Por exemplo, vou dar um exemplo. Olha essa transmissão. Presta atenção nessa transmissão.
Você que está em casa nos acompanhando pela TV Canção Nova, olha só, uma transmissão numa igreja no sábado. Você que está em casa está recebendo, aí você está acostumado a receber tanto serviço de streaming, né? Não sei se você está acompanhando pelo YouTube, pelas redes sociais. Você está recebendo simplesmente a transmissão, mas olha só, ó, tem 3 cinegrafistas aqui, trabalhando, para você ouvir a palavra de Deus que eu estou pregando em casa. Você que está aqui, tem gente ali tocando, ó, o pianista não para de tocar, não sei se ele gravou e está repetindo, ou se ele está tocando, não está tocando mesmo? Está com o dedo já com cãibra, né? Você está bem, Patu? Vai ficar com cãibra no dedo. Aí tem esse ministério lindo, que está fazendo um trabalho lindo. Tem um rapaz monitorando o áudio ali. Agora há pouco eu falei para ele, na pregação anterior, está sobrando agudo, tira. Não, diminui abaixa minha voz. Não, me dá mais no side aqui, me dá mais piano. Vocês não estão vendo, mas tudo isso está acontecendo. E a hora que eu olho para ele e faço assim, ó, falando assim, aumenta o volume da minha voz no meu retorno, porque eu estou ouvindo a minha voz. Se eu não ouvir, como é que eu vou falar com você e conseguir cantar? Imagina, se eu não estiver ouvindo, ele vai estar em sol, eu vou estar cantando em lá sustenido, sei lá. Vai estar em outro tom. Então tudo isso aqui é uma dinâmica para a transmissão chegar na sua casa, para esse evento chegar em você. Só que antes disso aqui, a Bruna, o pessoal do eventos, trabalhou para organizar. E antes disso aqui, eu lá na televisão comecei a convidar você, e o Padre Anderson começou a convidar na paróquia dele. E antes disso aqui, o Ministério de Música começou a ensaiar, e eu passei as músicas para eles, minhas, eles tiraram. E antes disso aqui, eu lá na minha casa, onde eu estava hoje cedo, comecei a estudar. Ontem à noite, já pedi para o Padre Francisco Amaral, me manda seu livro, o senhor tem alguma orientação? Eu comecei a estudar e pegar as orientações, as revelações, as mensagens de Nossa Senhora. Você está entendendo? Então, para tudo isso acontecer, tem uma dinâmica por trás. Tem muita gente que quer um milagre, que quer uma cura, que quer uma libertação, mas não entende que tem que pagar o preço para o milagre acontecer. Existe uma dinâmica. O que aconteceu? Em primeiro lugar, estava acontecendo a festa. Já tinha algo em andamento ali. Para o milagre acontecer, primeira coisa que precisa acontecer, aquilo que Nossa Senhora fez. O que Nossa Senhora fez, gente? Me defina em uma palavra. O que ela fez? Ela intercedeu, ela pediu. Tem muita gente que fala assim, padre, reza para o meu filho. Eu rezo com prazer, eu sou padre para isso. Mas a primeira pergunta que eu faço, senhorita está rezando, minha filha? Não, padre, é que o senhor está mais perto de Deus. Só se for porque eu sou mais alto e ele está no céu, né? Mas a distância entre ele e você e eu e ele é a mesma, né? Deus não está distante, Ele está perto de quem reza, de quem clama. O Salmo diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ninguém que invoca Deus fica sem oração. Padre, eu tenho um filho que está tão distante de Deus, padre. Eu tenho um filho que só vive ouvindo esses rock satânicos, esses funk, que só o pai. Eu tenho uma filha na prostituição. Meu marido está bebendo. Qual é o primeiro passo para o milagre acontecer? Ó, se os meninos conseguirem me seguir aqui, alguns dos cinegrafistas, ó, olha aqui, ó. Quem que está aqui diante de mim? Isso é um sacrário, a Eucaristia está aqui. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. O primeiro passo para qualquer milagre é a oração, é o pedir, é o interceder. Sobretudo diante do Santíssimo, como o Padre fez. Isso tem um poder. Você sabe por que eu prego sobre isso com exatidão, com coragem? Porque eu já falei isso várias vezes na Canção Nova. Talvez você já ouviu o testemunho do padre ou não ouviu. Tem mãe que fala assim, meu filho dá trabalho, eu vou conhecer o filho dela. Sabe a primeira coisa que eu penso? Não é 5% do que eu era. Não dá 7% do trabalho que eu dei para minha mãe, né? Já contei minha história várias vezes. Eu era viciado em cocaína, maconha, pasta base de crack, haxixe na minha adolescência. Fui expulso de 2 escolas por causa de droga. Entrei em coma 2 vezes. Fui expulso do time que eu jogava de handball por causa de droga. Eu era um chapado, maluco. Ouvia rock satânico, plantava maconha no fundo de casa. Minha mãe achando que era alface da Índia e eu falando para ela. Ela, nossa, esse menino tem vocação para ser jardineiro. Eu falei, isso mesmo, mãe, tadinha, nem sabia. Imagina um cara assim como é simpático, né? Eu era mentiroso, drogado, mente muito, né? E desagradável, brigava com todo mundo. Os professores sempre ligavam me elogiando para minha mãe. Eu era um menino, e outra coisa, você que vê o padre aqui pronto, pregando, acha lindo. Mas pergunta para quem conviveu comigo naquela época, você vai ver que eu não estou inventando, né? Pergunta para minha mãe. E outra coisa, tem muita coisa que até os parentes não sabiam, né? Na época, porque tipo assim, minha mãe não ia ligar, sabe o que aconteceu? Meu filho está em coma.
São coisas que a família mantém, né? Para si, não é uma coisa agradável de ficar partilhando. Mas o que a minha mãe fez? Qual foi a primeira coisa? Ela rezou, gente. Porque, diga de passagem, o que mais ela poderia fazer? O que mais você pode fazer quando uma pessoa cabeçuda decide fazer o que é errado? Se tivesse como, né, mãe, abrir a cabeça do filho com bisturi, enfiar uma Bíblia lá dentro e costurar, e ele sair cristão, mas não é assim que funciona, né? E mesmo se você costurar, você vai matar ele, não vai resolver, né? Minha mãe pediu, minha mãe rezou, minha mãe ajoelhou-se. Quantas vezes eu chegava de madrugada em casa chapado de droga, minha mãe estava ajoelhada, rezando o terço, rezando o rosário, do jeito que ela podia, do jeito que ela sabia. Então, primeira coisa para o milagre acontecer, rezar. Rezar como Nossa Senhora, rezar a Nossa Senhora. Ela teve um papel importantíssimo, o papel da intercessão. Talvez o que você pode fazer é rezar. Rezar por aquele seu amigo doente, sabe, que está com câncer, aquela pessoa drogada, rezar por um tempo novo. Talvez você está precisando de um tempo novo na sua vida, você não viu. Você está vindo de um relacionamento difícil, você perdeu coisas que você não gostaria. Deus tem um tempo novo para você, mas você precisa pedir. Você sabe, eu gosto de repetir essa frase, guarda no coração. Cada oração que você deixa de fazer hoje com ousadia e confiança é um pedaço do seu futuro abençoado que deixa de acontecer amanhã. Quantas graças você não está vivendo porque você não pediu, você não rezou? Se você tivesse pedido, Deus teria atendido, porque, gente, está escrito na carta aos Colossenses, Deus quer nos dar mais do que aquilo que a gente pode pedir ou pensar. O que Deus tem para você é sempre melhor do que aquilo que você imagina. O que Deus tem para você é sempre melhor do que aquilo que você pede. Mas se você não pede, Deus é um gentleman, Ele não vai invadir a sua vida, falar, nem para te dar graças Ele invade. Se você, está batendo na porta, deixa eu fazer de novo que acordou alguns, né? Se você está batendo na porta, Ele vai responder, Ele vai dar graças. Então, primeiro passo para o milagre acontecer, intercessão, oração. Segundo passo, ir na pessoa certa. Você já sabe que, olha, tem gente que é assim, né? Eu estava fazendo um evento no Morumbi o ano passado. Quem foi no Desperta Brasil? Levanta a mão. Coisa mais linda, né? O nosso evento. E às vezes dava um problema com isso, com aquilo outro, e ele não estava resolvendo, tinha que entrar por um portão, o som não podia. Aí eu ligava lá para um dos diretores, às vezes o próprio diretor falava, resolve isso para mim. Ele ia lá e resolvia na hora. Mas enquanto estava falando com uma outra pessoa, outra, não, padre, não pode. Aí eu aprendi, quando for um problema eu vou ligar para o diretor. Gente, o outro escuta, o diretor resolve. Não adianta só você pedir, você tem que ir na pessoa certa, você tem que ir diante do Santíssimo, você tem que gastar tempo diante da Eucaristia, você tem que gastar tempo com a oração, você tem que ler a palavra, você tem que fazer de Jesus uma prioridade na sua vida, uma prioridade, sabe, você tem que ir na pessoa certa. Quanta gente hoje vai em guru, gasta R$2.000 para fazer um trabalho, para tirar um mal, deixa de ser besta. É de graça Jesus Cristo, e Ele é o Filho de Deus que venceu o diabo e a morte. Só Ele pode te curar. Vá a Jesus na oração todos os dias, vá a Jesus. Maria está sempre apontando, é como se a mão sagrada da nossa mãe estivesse sempre apontando, vá, busque Jesus. Terceira realidade para o milagre acontecer, alguém tem que trabalhar, meu filho. Esses meninos da talha de água, eles são fantásticos, viu? Eu imagino, devia ser tudo sarado, né? Malhado para pegar essas talhas de água assim, né? Igual esses homens que estão aqui, olha só, nem filma por gentileza, filma não. Mas tudo sarado. Porque, cara, uma talha de água, acho que eles devem ter pegado em 2, porque há estimativas que só a talha chegava a pesar 85 quilos. Há autores que falam 85, outros falam mais, outros falam menos, enfim, uma elucubração ali. Mas imagina, para um milagre acontecer, alguém tem que colocar a mão na massa. Porque minha mãe rezou por mim, mas ela entrou em contato com o povo da igreja. Pelo amor de Deus, quando tiver um encontro de jovem, vem chamar essa íngua aqui em casa. Vem chamar, por favor, né? E ela não era do grupo de jovens, ela não era coordenadora, mas ela falou com quem poderia fazer. Ela falou, vem, enche a talha de água e vem aqui. Ou seja, você tem que fazer, você tem que trabalhar.
E eu digo para você, no encontro, o primeiro retiro que eu fiz na igreja, que eu tive o meu encontro com Jesus Cristo, que eu fui batizado no Espírito Santo, que eu fui liberto das drogas, nesse primeiro encontro, tinha pessoas trabalhando limpando o banheiro. Tinham pessoas trabalhando fazendo a comida, que diga de passagem estava muito boa. Eu sempre lembro de comida, não sei porquê, né? Muito boa, né? Então, tinha gente mexendo as talhas. Para um milagre acontecer, você tem que mexer a talha. Ou seja, padre, eu rezo para o meu filho, mas não só reza. Quando ele estiver lá, liga a TV na Canção Nova. Está entendendo? Manda o vídeo do padre Adriano para ele. Manda o vídeo do padre fulano para ele. Manda a música da igreja para ele. Fala para ele, filho, eu ouvi um testemunho tão bonito. Quanta gente, padres que eu conheço, padres, que hoje são padres, presta atenção, que eram gente danada, jovens perdidos, mas que uma avó começou a falar. Olha, eu vou lá no padre fulano, tem uma oração de libertação, tem música, algumas vozes até apelavam, né? O jovem, né? Tem uma menina que canta lá, mas é uma gata. Aí o netinho, ô vó, quero ir com a senhora. Mas o cara hoje é padre. Veja bem, tem que ter o trabalho, você tem que levar a igreja, você tem que falar de Deus. A evangelização, gente, é um trabalho sagrado. A evangelização, o discipular, eu penso que nós católicos, me perdoem, nós estamos anos-luz atrás nisso, comparado com os nossos irmãos evangélicos. Eu acho tão bonito em algumas denominações, essa questão do discipular é uma coisa natural. O cara vem para a igreja e ele já quer discipular alguém. E o que é discipular? Eu estou fazendo uma pregação, eu sei que é muito bonito, eu estou atingindo milhares de pessoas talvez pela TV, pelas redes sociais, você aqui. Mas o que é discipular? Discipular é um trabalho personificado. Meninos, posso descer aqui um pouquinho? Posso, né? O cinegrafista vai ter trabalho. O que é discipular? É um trabalho personalizado, personificado. Por exemplo, se eu for discipular alguém, como que é o seu nome? Como? Raimunda, não está com som não, né, Raimunda? Um pouquinho. Para discipular a Raimunda, gente, além de estar aqui pregando para ela, eu posso mandar um vídeo, mas eu preciso ter contato, não é? Quando eu morava aqui na Canção Nova em São Paulo, eu tinha o hábito, claro, a vida minha é muito corrida, né? Sou um só. Mas vinham pessoas que eu acompanhava periodicamente. Aí vinha o fulano, então como é que você está? Deixou de ser um cachorro com a sua esposa? Mais ou menos, padre. Aí um dia eu dava uma pancada, assim, no sentido de ser firme, outro dia eu passava a mão no cabelo. Um dia eu dava um livro lá, por exemplo, de São João Bosco. Lê o livro e me fala o que você achou. Aí outro dia, obrigado Raimunda, outro dia eu falava, então agora você vai por 30 dias fazer tal oração. Aí ele voltava, padre, rezei 27, faltou 3. Mas eu ia discipulando. Então, você conhece a história de João Batista? Não. Então, passava 2 passagens bíblicas para ele ler. Na outra semana ele voltava. Então, agora eu sei que é João Batista. Conhece a história do profeta Jeremias? Não. Então, você vai ler o livro, vai ver o filme do profeta Jeremias. Tem gente que é mais visual, né? Tem pessoas que se você der um livro, a pessoa não vai sair do lugar. Tem pessoas que se você dá um filme, a pessoa vai entender, né? E é gostoso, né? Quem assistiu, por exemplo, The Chosen ou outras séries da vida de Jesus, vendo não é legal? Parece que eu gosto de ler, mas eu também gosto de ver. Então você vai mandar a série para o abençoado. Não é assim, eu vou rezar e os anjos vão vir, trazendo bênçãos e trazendo um livro de Santo Agostinho para ele. Não. O anjo é você, cara de pau. Né? Diga para quem está do seu lado, o anjo é você. É você que tem que ser canal da bênção. Diga para essa pessoa. Canal da misericórdia. Diga para essa pessoa, enche a talha. Você está entendendo o que é encher a talha? É o trabalho, gente. É o trabalho. Alguém tem que trabalhar. Alguém tem que fazer. E olha, para de ficar encostado na gente que é padre, tá? Cara de pau. Porque o Concílio Vaticano II foi um concílio que trabalhou do início ao fim para mostrar a ação do leigo, de quem não é padre nem freira na sociedade. Porque, por exemplo, quem aqui trabalha? Levanta a mão. Que bom, né? Continue assim. Os aposentados, tranquilos. Mas veja bem, em que empresa você trabalha? Fala aí, fala o nome, vê se eu consigo ouvir. Tem gente trabalhando naquela empresa, dias e dias parado, né? Vamos supor que você trabalha numa empresa lá para construir, sei lá, bicho de pelúcia. Você está lá na repartição, tem aquele teu chefe mala, tem aquela pessoa que é de outra religião, tem aquela pessoa atrapalhada. Aquela pessoa, eu não vou conviver com aquela pessoa, porque essas pessoas não vêm na minha igreja. Essas pessoas não me seguem no Instagram. Essas pessoas não gostam de padre. Essas pessoas não gostam de nada de católico. Mas você está lá, criatura.
Então Deus quer que você seja luz lá. Deus quer que você seja luz na sua universidade, jovem. Deixa de ser covarde. Tem vergonha de falar de Deus, tem vergonha de falar que reza, tem vergonha de falar que segue o padre Adriano Zandoná. Vou te pegar ali fora. Deus precisa do seu trabalho. Alguém tem que encher a talha. Alguém tem que encher a talha. Mas acabou por aí os protagonistas? Sim ou não? Sim ou não? Ué, responde, rapaz. Sim ou não? Não acabou. Porque tem depois o mestre-sala, né? Sommelier da época. Quem era o mestre-sala? Era o rapaz que estava provando o vinho, que estava ali para dar o pitaco, recebia para beber vinho. Que profissão ruim, né? Naquela época tinha. Eu não bebo, mas quem aprecia o vinho vai se candidatar, né? Mandar currículo. Mas ele estava lá para examinar. Então o que acontece? Quando acabou o vinho, ele já percebeu. Esses caras são espertos, eles trabalham com isso. Ele já falou, meu Deus, eu fui contratado para um casamento, vai ser um fiasco, né? Horrível esse casamento. De repente chegam os caras lá com 6 talhas. Gente, 100 litros. Cheias de vinho. Mas o que o sommelier fez? O mestre-sala, ele experimentou e atestou e testemunhou. Gente, esse é do bom. Esse aqui você pode beber, que você não fica bêbado igual aquele. Não vou falar o nome que veio na minha cabeça, depois eu levo um processo da empresa, né? Mas tem um que só o pai. Você olha para o rótulo e dá dor de cabeça já, né? Ruim que dá mesmo, mas também R$2,50 o copo, né? Já viu, vai querer tomar coisa boa assim? Não dá, né, seu mão de vaca? Mas enfim, eu não bebo, estou só enchendo o saco, porque eu já bebi e entendo, né? O sommelier, ele atestou. Não, isso aqui é um milagre. De onde veio esse vinho? Quem é o mestre-sala? É aquele que testemunha. Para um milagre acontecer, tem que ter alguém que dá o testemunho. Na Bíblia, várias vezes, lembra da cura do servo do centurião? Quem já leu essa passagem na Bíblia? Levanta a mão, ouviu? Como começa essa passagem no Evangelho de Lucas? O centurião ouviu falar de... Se ele ouviu falar, isso pressupõe que alguém falou. Então, para um milagre acontecer, você tem que testemunhar Jesus. Como a minha mãe testemunhou por mim em casa. Para mim, né? Eu costumo dizer, quando a pessoa, se eu vou pregar num evento que é muito assim, dodó e tal, e a pessoa que não quer que eu... Se uma pessoa me chamar para um evento e não quiser que eu dou o meu testemunho, eu não vou. Não preciso ir. Porque, gente, só eu que estive lá no fundo do poço e ouvi o testemunho do ex-drogado no primeiro encontro que eu estava, e aquilo tocou o meu coração, uma pessoa como eu sabe a importância de ouvir uma história como a minha, para quem está no fundo do poço. Você que talvez que nunca teve um problema afim, para você, mais uma história, mas para quem está no fundo do poço, como eu tive, eu sei da importância. Eu lembro uma vez que nós estávamos dando uma entrevista numa revista importante aqui no Brasil e em São Paulo, e eu falei para a menina que estava entrevistando nós, se você não quiser que eu fale a minha história, pode falar com os outros padres, não tem problema, eu não quero publicidade, eu quero evangelizar, né? Por quê? Porque quando eu falo do que Deus fez, quando eu falo, ó, esse vinho é bom, hein? Eu não estou dizendo de mim, eu estou dizendo daquele que fez em mim. Porque o mestre-sala, ele não estava falando de si, ele estava falando, olha, não sei quem que trouxe, mas quem fez esse negócio aqui fez direito, viu? Porque o vinho está bom. Então é preciso testemunhar Jesus, é preciso testemunhar Nossa Senhora, é preciso testemunhar as obras de Deus na sua vida, na vida dos outros. Nesse sentido, você tem que ser uma tagarela, tá? Como diz aquele ditado, fale pouco de você, nada dos outros e muito de Deus. Fale pouco de você, fale muito de Deus e fale nada dos outros. Tem que testemunhar. O mestre-sala, ele foi lá e ratificou. Ele bateu o martelo. Isso aqui é vinho bom. Quem fez isso aqui fez direito. Ou seja, essa é a dinâmica do milagre, gente. É o mecanismo, é a mola do milagre. É que nem um relógio. Hoje os relógios são digitais, mas aquele relógio antigo, lembra? Tem todas esqueci como é que chama, aquelas polias que vão girando e vão movimentando as outras e outras e outras. Então seja um agente de milagres e imite Nossa Senhora e conte com Nossa Senhora. Porque como eu citei de manhã, e cito mais uma vez, São Luís Maria Grignon de Montfort falou, nós estamos na era de Maria. E esse é um tempo no qual a gente precisa se converter, ser mariano de verdade. Concluindo isso, nós já estamos caminhando para o final. Eu prestei atenção nisso que São Luís Maria Grignon de Montfort falou, também lendo o livro do Padre Francisco, como eu falei para vocês, que é muito bom. Se você for perceber, nós já entramos na era de Maria.
Nos últimos 350 anos, gente, estão acontecendo coisas que não aconteceram na história da salvação inteira, desde quando Jesus ressuscitou. Por exemplo, envolvendo fenômenos marianos, né? Aparições de Nossa Senhora. Nos últimos 350 anos, nós tivemos São Luís Maria Grignion de Montfort, que foi uma bênção, né? Um santo que falou muito de Nossa Senhora. Santo Afonso Maria de Ligório, que é doutor da igreja, que falou muito sobre Maria. Nós tivemos a proclamação de 2 dogmas, a Imaculada Conceição, em 1854, pelo Papa Pio IX. Tivemos a proclamação do dogma da Assunção de Maria pelo Papa Pio XII em 1950. Tivemos um ciclo de aparições marianas. Eu vou falar só as reconhecidas pela igreja, pelo Vaticano, porque tem algumas que são reconhecidas a título diocesano, né? Olha só, mas pelo Vaticano: Rudbach, La Salette, Lourdes, Fátima, Akita, Ribeco, Quiberro e muitas outras que ainda estão sendo estudadas, né? Então, quantas coisas, movimentos, grupos e comunidades marianas que vêm crescendo progressivamente na igreja. Enquanto muitos passam, né, grupos por uma certa crise e escassez, os movimentos marianos. Olha o fenômeno do rosário no Brasil, né? Na madrugada, olha só nessa quaresma de São Miguel, encheria 9 estádios do Maracanã. As pessoas que estavam rezando o rosário de madrugada, com freio. Olha que, gente, é um sinal, é o tempo de Maria. Mas nós precisamos colaborar com Deus e com ela, sabe? Nessa lógica, nessa construção do milagre. Amém? Vamos ficar em pé, olha para quem está do seu lado e fala: levanta, abençoado, Maria conta com você. Você é do exército de Maria. Continue em sol mesmo, aquela mesma. Diga assim: você é do exército de Maria. Vamos cantar? Padre Anderson estava falando mal do senhor agora há pouco aqui. Seus músicos ouviram, né? Vocês falam para ele que eu falei mal dele. Levante seus braços, vamos cantar de novo. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Se a tua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa, uma vez mais, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. Quero chamar o Padre Anderson aqui para rezar comigo. Padre, como sacerdotes, vamos fazer uma oração. Se tiver um outro microfone aí, eu agradeço. Vamos rezar, consagrando a Nossa Senhora, Padre, esse povo, o Brasil que nos acompanha. Olha que Padre elegante. Devia ter vindo com a minha batina, perdi. Vamos rezar, irmão, consagrando a Nossa Senhora. O Senhor pode conduzir nosso povo, nosso Brasil, as nossas famílias, pedindo que de fato ela pise na cabeça da serpente nas nossas vidas. Senhor Jesus, nós entregamos agora todas as pessoas aqui presentes na Catedral Nossa Senhora do Líbano, mas todas as pessoas que estão em casa, nos acompanham por todo o sistema Canção Nova de comunicação, como sacerdotes aqui, eu, Padre Adriano Zandoná, consagramos agora o pensamento dessas pessoas. Coloca a mão na sua cabeça, consagra agora os seus pensamentos, pede que Nossa Senhora agora vá tomando conta dos seus pensamentos, pensamentos de morte, de suicídio, de vingança, de ódio,
de destruição, tudo aquilo que está desajustado na nossa mente. Que o Espírito Santo de Deus, que a força de Deus agora venha dando todo o controle sobrenatural sobre a tua vida agora. Mãezinha do céu, cobre a nossa cabeça, a nossa mente com tudo aquilo que é graça de Deus, para que sejamos guardados e protegidos agora. Nós conhecemos Nossa Senhora da cabeça, que Nossa Senhora agora da cabeça cuide da nossa cabeça, que ela cuide da nossa mente, que ela cuide agora de cada parte, para que saímos daqui hoje curados na mente, com uma mentalidade renovada, com pensamentos renovados, sendo esse exército de Maria, como o Padre Adriano tem falado tanto para nós, colocando em prática aquilo que nós temos que colocar em prática, sem ficar colocando empecilhos, mas que a fonte, que é a nossa cabeça, que nós possamos tomar decisões concretas. E eu peço agora que o Senhor venha selando essa pregação do Padre Adriano, como também a outra pregação, o dia de hoje, para que saímos daqui curados na mente. Cura, Senhor, a cabeça de cada filho e cada filha agora. Eu peço que São Miguel Arcanjo venha colocando a espada dele na cabeça do dragão infernal, que o inimigo não tenha poder sobre nós nesta hora, nesse dia e nenhum dia da nossa vida. Mas eu peço que São Miguel Arcanjo também coloque a espada na sua cabeça agora, arrancando da sua mente todo mal pela raiz, que você seja liberto agora em nome e pelo poder de Jesus Cristo agora. Vem, São Miguel Arcanjo, segundo a ordem da Virgem Maria, ela que é a rainha dos anjos e santos, que o Senhor venha libertando agora você que está acorrentado mentalmente, espiritualmente, que o demônio agora seja expulso da tua vida, expulso da tua história, da tua família, da tua casa. Vem, São Miguel Arcanjo, junto à Virgem Maria e os anjos santos agora, batalhando em nosso favor, esse grande exército de Deus, esse grande exército celeste, com toda a milícia celeste agora. Xanda baracanta baralachore de maracanta baralachore de maralabara de maralabara shira la lama suya baralabara de maralabara de maralabara de maralabara la maria la maria ibria la maria la maria la maria la maria la ora la maria la shibria la masuria andara la maria la. Vai rezando no espírito. Padre Anderson, quando o Padre Anderson rezava, o Senhor me dava uma imagem de pessoas que estavam com a cabeça como se tivessem pequenas serpentes na sua cabeça. Na hora que o Padre Anderson estava rezando, a imagem era dessas serpentes saindo, pessoas sendo libertas de pensamentos obsessivos, até de tentação persistente contra a castidade, desejos desordenados, impuros, pensamentos de obsessão, de ansiedade. O Senhor está libertando. O Senhor também está libertando uma pessoa que você teve envolvimento com ocultismo, e você tem sentido a presença do inimigo na sua vida. Você precisa se confessar, fazer uma oração de renúncia, mas o Senhor já está derramando um grande bálsamo de libertação. Pessoas que estão sendo muito provadas no trabalho, o Senhor está colocando 2 anjos do seu lado que vão te acompanhar no seu trabalho. Uma pessoa também com problema nos ossos, o Senhor está curando. Outra pessoa com problema no fêmur, na cabeça do fêmur, na perna direita, irradiando assim como se fosse o ciático, o Senhor está curando. Pessoas que estão vivendo um tempo de melancolia muito grande, de tristeza, o Senhor está visitando, libertando. O Espírito Santo, esposo de Maria, está te dando o dom da alegria nesse momento. Coloca a mão nos teus olhos agora. A palavra de Deus diz que os olhos são as janelas da alma. Consagre teus olhos à Virgem Maria agora. Um olhar puro, um olhar sincero, um olhar verdadeiro. Mãezinha do céu, eu como sacerdote consagro meus olhos a Ti. Consagra você também os teus olhos agora, Virgem Maria, a Deus agora, o seu olhar. Que o seu olhar não seja um olhar malicioso, que o seu olhar não seja um olhar de cobiça, que o seu olhar não seja um olhar impuro, que o seu olhar não seja um olhar jamais que te leve a pecar, a julgar. Cura, Senhor, os nossos olhos de todo acidente. Você viu um acidente, você ficou com um trauma muito grande. O Senhor está curando você de traumas.
Tudo aquilo que você viu, violência dentro da sua casa, seu pai bater na sua mão, você tem um trauma muito grande. Você viu seu pai bater na sua mãe, você viu uma pessoa morrer na sua frente, você tem um trauma muito grande. O Senhor está curando muitas pessoas de traumas, violência, muita violência, coisa que você viu com seus olhos físicos mesmo, e te trouxeram muitos traumas, muitos medos que te travaram. O Senhor está destravando a tua vida, o Senhor está curando esses traumas do passado, aquilo que você viu, aquilo que te fez mal, cenas que te fizeram mal, que te marcaram, violência, filmes de terror, quanta coisa você viu que te fez mal. O Senhor me mostra isso, Padre Adriano, quanta cura. O Senhor cura olhos mesmo, verdadeiramente falando, pessoas com problema de vista física mesmo, o Senhor curando glaucoma, curando problemas de visão mesmo, coisas impressionantes, visão turva, pessoas com problemas de visão mesmo, aonde o Senhor está visitando agora. Muito obrigado, Senhor, o Senhor vai curando agora os olhos, a visão, que o Senhor te dê um olhar puro das coisas, não um olhar malicioso. O Senhor vem curando os teus olhos. Põe a mão nos teus ouvidos também agora, e peça que o Senhor vai curando agora os teus ouvidos. Consagra os teus ouvidos à Virgem Maria. Peça ao Senhor que coloque peneiras nos seus ouvidos, para que tudo aquilo que as pessoas disserem seja peneirado, e você tenha o discernimento, a sabedoria de escutar aquilo, e aquilo que não presta você joga fora. Todo tipo de fofoca, tudo aquilo que você escutou, até mesmo palavras de maldição, você não presta, você não vai dar certo na vida. O Senhor está quebrando muitas maldições. O Senhor me coloca essa palavra, maldições. Você é uma bênção. Diga no seu coração: eu sou abençoado, eu sou uma bênção. Deus me abençoou, eu sou filho de Maria, eu sou filho de Jesus, eu sou filho do céu. Você é filho de Deus. O Senhor está curando agora palavras horríveis que você escutou e te fez muito mal. O Senhor está curando você. Até mesmo uma pessoa de seita diabólica disse coisas para você, fez uma lavagem cerebral em você, confirmando aquela palavra também do Padre Adriano, e isso não sai da sua cabeça, porque a pessoa disse coisas que você deveria ser. Você deveria ser pessoas que conduziria terreiros, que ia conduzir situações futuras de coisas que não são da graça de Deus. Mas o Senhor te cura agora, Ele te liberta dessas palavras que você ouviu que ficou na sua cabeça. E até mesmo, Padre, aquilo que o Senhor disse aqui, como que saindo cobras da cabeça, minhocas da cabeça, dessas coisas que te disseram, o Senhor continua arrancando essas minhocas da cabeça, a serpente da cabeça, coisas que estavam na sua cabeça que não são verdade. Escuta uma coisa: o diabo é o pai da mentira. Assim como ele enganou Eva no paraíso, e o Padre Adriano falou tantas vezes isso aqui, falou da maçã, a serpente também queria te enganar. E está acontecendo uma coisa tão bonita. O Senhor está curando cegueira espiritual, libertando pessoas, Padre, de cegueira espiritual, surdez espiritual. Todo espírito, em nome de Jesus, eu peço agora a Jesus que, em nome dele, pela intercessão da Virgem Maria, todo espírito de mudo e surdo, toda surdez, toda visão, toda falta de visão espiritual, caia por terra agora em nome de Jesus. Você seja liberto e curado para a honra e glória do Senhor. O Senhor também está fazendo curas emocionais. Pessoa que depois que você foi traída, seu coração nunca mais foi o mesmo. Você que perdeu essa pessoa, que não perdoou a Deus ainda, o Senhor está tocando as suas emoções. Uma pessoa que você está muito carente, você está até dizendo: eu estou me apaixonando pelo vento. O Senhor está colocando em ordem as coisas dentro de você. É uma metáfora, claro. O Senhor está colocando em ordem suas emoções. Uma pessoa que você sofreu muito em casa, confirma aquilo que o Padre Anderson dizia: você viu seu pai ser violento com a sua mãe, isso te traumatizou, você não vive bem seus relacionamentos por causa disso. O Senhor está te curando. Corações magoados por causa de abusos sexuais na infância por parte de irmãos, abuso por parte do ex-patrão. O Espírito Santo está curando muitas pessoas e libertando. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, mais do que aquilo que a gente pode pedir ou pensar.
Cantemos mais uma vez esse refrão, depois nós vamos receber a bênção. Maria passa. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. Você recebe a bênção agora. Vou pedir para o Padre abençoar. Eu acompanho, selando tudo isso que o Senhor realizou. Senhor Jesus, nós pedimos uma bênção especial sobre as pessoas aqui presentes, as pessoas que estão em casa. Também com essa bênção consagramos todas as pessoas, a sua vida, a sua história, à Virgem Maria e ao Sagrado Coração de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva Jesus! Viva! Viva o céu!